Meus irmãos, graça e paz, uma boa noite a todos. Estamos aqui para mais um culto de domingo à noite, com pesar por ver a igreja vazia ainda, mas também esse pesar se mistura à alegria, porque ainda temos esse privilégio de compartilhar a palavra, de elevar o nosso coração, a nossa mente a Deus. Então convido você a orar nesse momento comigo. Pai, muito obrigado porque chegamos até aqui. Obrigado porque o Senhor tem nos dado ainda algum recurso que nos permite louvar, que nos permite transmitir a Tua palavra, porque há pessoas que têm fome e sede de Ti. Nos ajuda nessa noite, que aonde quer que essa transmissão chegar, que a Tua presença esteja lá antes, preparando os corações e as mentes. Sabemos que Tu chegas antes de nós, para que o Teu Espírito vá transformando, para que o Teu Espírito vá falando, e que durante o tempo em que ouvirmos a palavra, em que louvarmos, em que orarmos, que Teu Espírito esteja agindo com poder em cada família, em cada lar, em cada mente, em cada coração. Renova a nossa fé, renova a nossa esperança, renova o nosso ânimo. Assim oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nessa introdução, eu queria ler com os irmãos o Salmo de número 42, os versículos de 1 a 5. Ao mestre de canto, Salmo didático dos filhos de Corá. Esse é o título do Salmo que abre o segundo livro, aí a segunda parte dos Salmos. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Então, eu deixo esse início desse salmo para os irmãos, porque é óbvio que o salmista aqui, nesse momento, por algum motivo, por dificuldades, por tribulações, ele está, assim como nós, impedido de ir com a multidão em festa à casa de Deus. Ele diz isso, mas esse momento de impedimento leva ele a uma introspecção, leva ele a uma reflexão sobre o Deus dele, leva ele a entender que esse Deus é a necessidade maior da vida dele. Ele diz: a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Ou seja, meus irmãos, essa é a primeira mensagem que eu queria deixar nessa introdução. A nossa alma, de fato, tem sede de Deus. É dele que a gente sente falta, é dele que a gente sente saudade sempre. E nós nunca estaremos privados da presença desse Deus. É diante desse Deus que Ele está se derramando. É a esse Deus que Ele está levando a sua oração. É a esse Deus que Ele é direcionado durante a sua tribulação. E a segunda coisa sobre essa reflexão é justamente a capacidade de conversar com a sua própria alma. Como eu vi uma vez, de pastorear a sua própria alma, de conversar com ela, que é esse versículo 5, muito conhecido e muito lindo, uma poesia que faz a gente pensar. Por que você está abatida, ó minha alma?
Ou seja, ele está conversando com a alma dele. Então, que esse tempo que temos vivido, que não nos permite, às vezes, distração, que às vezes nos enche de tédio, que faça com que a gente não fuja de Deus e que faça com que a gente não fuja da nossa alma. E se pergunte, por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? E que essa reflexão sobre a nossa sede de Deus nos leve a uma conclusão. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém, meus irmãos? Que essa seja a nossa certeza, que essa seja a nossa oração, que esse seja o nosso exercício, um exercício de introspecção, de conversar com a nossa própria alma, de se deixar ser guiado a essa pergunta: onde está o nosso Deus? Quem é esse Deus? Que a nossa tribulação, que as nossas lembranças façam a gente caminhar em direção a esse Deus. Amém? Então agora eu convido você a um momento de louvor. Mesmo que você esteja na sua casa, eu peço que você separe esse tempo como um tempo de reverência. Chame seus familiares. Se você está ouvindo essa palavra ou participando desse culto e não tem como fazer isso, tudo bem. Mas aí na sua mente, no seu coração, que você tire esse tempo onde os irmãos prepararam com tanto carinho louvores, para que a gente possa, através da música, expressar nossa gratidão e a nossa confiança em Deus. Amém? Que você faça isso, que você faça o possível para manter esse momento de reverência aí na sua casa ou aonde quer que você esteja. Deus abençoe. Entrai com ações de graças em seus átrios com louvor, alegres em sua presença, exaltando aquele que é Senhor. Louvai ao som de trombetas, com hinos de louvor, povos de todas as línguas, com poder e honra ao Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Sua misericórdia é para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Sua misericórdia é para sempre. Entrai com ações de graças em seus átrios com louvor, alegres em sua presença, exaltando aquele que é Senhor. Louvai ao som de trombetas, com hinos de louvor, povos de todas as línguas, com poder e honra ao Senhor. O Senhor
prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Deus do impossível. Muito bem, gostaria agora de convidar você a abrir a Bíblia para o momento da palavra. Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos de 38 a 42. Lucas, capítulo 10, versos 38 a 42. Diz assim: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela palavra, obrigado, Jesus, pela tua presença, pela oportunidade de estarmos todos diante do Senhor, porque pelo teu Espírito e pela palavra lida, sabemos que o Senhor se faz presente aqui nesse momento. Então que a nossa postura, nossa atitude seja de reverência, de ouvir o seu ensino, de escolher a boa parte, de escolher o necessário, que possamos honrar a tua presença com a nossa postura. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, nessa noite, nós vamos falar um pouquinho sobre o discipulado e a ansiedade. Sabemos que a ansiedade é um mal muito grande, não um nível de tensão que é saudável, que leva a gente a fazer as coisas, cumprir tarefas, mas uma ansiedade perturbadora, uma ansiedade que leva à depressão, uma ansiedade que leva ao burnout, a sintomas físicos de doenças. E essa semana que passou, eu me peguei lendo esse texto numa das minhas devocionais, porque Deus me deu um puxão de orelha, né? O próprio Jesus falou comigo como ele falou com Marta, e
às vezes eu me decepciono comigo mesmo, porque quantas vezes eu já ouvi esse texto, quantas pregações já ouvi sobre esse texto, quantas vezes já preguei sobre esse texto, e continua sendo difícil, continua sendo uma batalha para mim, ter um coração mais contemplativo, mais parecido com o coração de Maria. E aí, eu tenho certeza que para muitos nessa noite eu não vim trazer nada de novo, mas essa é uma das funções da palavra. Eu vim lembrar aos irmãos, assim como eu fui lembrado essa semana, da presença de Jesus e do que essa presença pode representar para nós. A presença de Jesus, meus irmãos, pode representar para nós a oportunidade de discernir o fio da meada da vida, de construir algo na nossa existência que, ao chegar no final da vida, não nos será tirado e que vai fazer a gente dizer: valeu a pena, o necessário, algo que a gente não vai, que a gente vai dizer assim: olha, não foi um desperdício a minha vida. Sabe, irmãos, quantas pessoas eu conheço que chegam numa etapa da vida e percebem que tudo aquilo no qual eles investiram o seu tempo, a sua saúde, os seus esforços, o seu intelecto, a sua energia, foi perdido, foi em vão, foi ilusão. E aí a gente olha para esse cenário de Marta e Maria, e se a gente olhar muito rapidamente e ver Maria trabalhando, e ver Marta trabalhando, e Maria assentada, se a gente olhasse rapidamente, a gente diria que o tempo de Maria está sendo desperdiçado e não o tempo de Marta. E diria que Marta está fazendo a parte difícil e Maria ficou com a parte mais fácil. Na verdade, Maria está fazendo a parte mais difícil. Maria está escutando. E foi isso que essa semana Jesus me chamou para fazer. Me chamou para escutar. Me chamou para parar um pouco. E como é difícil fazer isso. Mas preste atenção. Como é bom fazer isso quando Jesus está presente. Porque o foco aqui, o polo, eu sei que didaticamente é como nós vamos trabalhar, mas o polo aqui é Jesus. Ele trouxe a oportunidade para Maria, para que ela parasse. Ele fez com que valesse a pena Maria se assentar e ouvir. Foi Ele que fez isso. É Ele que nos dá essa oportunidade. Então, nessa noite, para essa presença que eu quero chamar a sua atenção, que vai fazer a gente construir opções melhores na vida, fazer escolhas mais acertadas, mais centradas, e o eixo, o centro dessas escolhas é Jesus Cristo. Então, aqui, para a gente falar da situação em si, Jesus está em meio ao seu ministério público, e a gente observa no início desse texto uma escalada, uma caminhada de Jesus para um ambiente mais interno. Preste atenção comigo no texto. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Então a gente observa um movimento de Jesus, onde ele entra numa cena familiar. Ele vem em viagem, no seu ministério público, cheio de gente, ele entra numa aldeia, que é um ambiente, uma sociedade, uma comunidade mais delimitada, e de uma aldeia, ele é hospedado numa casa, na casa de Marta. Então veja que ele vai cada vez entrando mais. Viagem, aldeia, casa, e é por isso que é um texto e um momento bem apropriado para a gente pensar no momento de quarentena.
Sabe, eu sei que há muitas coisas externas a nós que chamam a nossa atenção, que vêm até nós pelo noticiário da TV, pela internet, pelo celular, pelas redes sociais, mas Jesus vai fazendo um movimento naquele seu ministério e ele acaba dentro de uma casa, ele acaba dentro de um cenário familiar. E dentro de uma casa, o que ele encontra? Sim, irmãos, porque quando eu compartilho com você o que aconteceu comigo essa semana, Jesus falou comigo dentro da minha casa. E quando ele chega naquela casa, o cenário que ele encontra é esse que nós acabamos de ler. É uma Maria que está assentada aos pés de Jesus. Vamos ler o versículo 39. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Então ele entra numa casa e tem a irmã Maria, a irmã da Marta. Marta é a protagonista. Marta hospedou Jesus, mas ela tinha uma irmã que naquele momento estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a ele, focada nele, prestando atenção nele. E essa postura aqui, sentada aos pés, é uma postura comum na época para discípulos, perante o seu mestre. Então Maria era e se portava naquele momento como uma discípula de Jesus. Então, quando Jesus olha para aquele cenário daquela casa, ele vê ali uma discípula. Ele vê ali alguém que está diante dele com essa postura. E o que ele vê também? Ele vê Marta. Ele vê Marta tomando sempre a iniciativa. O texto fala, Marta hospedou Jesus na casa dela. Ele vê Marta agindo, ele vê Marta hospedando, ele vê Marta agitando. Olha o versículo 40. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. E aí, meus amados irmãos, é isso que ele vê. Ele vê Marta ocupada em muitos serviços. Ele vê Marta de um lado para outro. Ele vê Marta sendo levada de um lado para o outro. O que era a postura normal que se esperava de alguém que estava hospedando. O que era a postura normal de uma mulher. E não a postura de discípula. Não era comum o discipulado feminino. Ou seja, os homens poderiam estar ali naquele momento, sentados ouvindo Jesus, enquanto as mulheres estavam ali arrumando o ambiente. Mas Maria toma uma postura e Marta toma uma postura normal, o que se esperava dela, o certo a se fazer. Mas nessa noite a gente vai caminhar por um lugar onde nem sempre fazer o certo é fazer o necessário. Porque às vezes fazer o certo leva a gente a ficar agitado de um lado para o outro. Quantos não estão assim hoje dentro de casa? Quantos não estão vivendo essa dinâmica familiar entre o que está acontecendo no país, o que está acontecendo na cidade, entre a economia, entre o pastor que bota lá o culto no YouTube, entre um que fala isso, entre cuidar do filho, aula online, entre cuidar do marido, entre cuidar da esposa, entre cuidar do irmão. Quantos não estão hoje agitados de um lado para o outro, procurando o certo a se fazer, o esperado a se fazer, o que se espera que você faça? Mas, meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus está hoje presente na nossa casa. Se você está recebendo essa transmissão, Jesus está na sua casa pela sua palavra e pelo seu Santo Espírito. E quando Jesus se faz presente, isso demanda de nós algo. Para Marta, gerou mais um estresse, porque era mais uma atenção que ela tinha que dar. Para Maria, isso gerou uma postura de discipulado. E aí, se Jesus entrasse hoje na sua casa, o que é que ele encontraria? Que cenário? O que é que ele veria? Que dinâmica familiar? Se coloque agora no lugar de Jesus. Ele entra na sua casa, tenta olhar a sua casa um pouco de fora,
no sentido da perspectiva, como é que ele veria você aí dentro da sua casa, no seu cotidiano, na sua dinâmica familiar? Porque o que Jesus vê é Marta exigindo, é Marta orando, né? Se ela fala com o Senhor, para a gente hoje é uma oração, para ela na época não era. E a oração que ela faz é: Senhor, mestre, você não se importa que com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir, diga-lhe que venha me ajudar. Ela está fazendo um pedido para Jesus. Que tipo de oração Jesus tem ouvido de nós? De você? Porque é isso que a gente faz. Esses dias eu estava conversando com o André, tem um tempinho já, tem uma semana mais ou menos, e ele falou isso: imagina Jesus hoje. Eu sei que é um pouco de exercício imaginativo da nossa parte, mas imagina se Jesus fosse o mestre hoje, assim, como nós, assim, tivesse aqui, o que será que ele postaria nas redes sociais? Que postura será que Jesus, pensa no Jesus dos evangelhos, que postura que ele tomaria? Porque talvez a gente, na nossa agitação, esteja cobrando isso dele. Senhor, mestre, você não está vendo esse meu irmão aí, paradão? Você não está vendo esse meu irmão desse jeito? Manda, faz alguma coisa acontecer. Você não se importa que com o fato, ela cita um fato, com o fato de que a minha irmã não está fazendo o que é esperado dela, com o fato de que a minha irmã não está fazendo o certo para uma mulher que recebe o mestre. Você não se importa com isso? Manda ela me ajudar. Manda ela me ajudar. Quase que ela dá uma ordem para Jesus. E aí, meus amados irmãos, ela obtém uma resposta de Jesus. E aí vamos agora pensar, porque até aqui é o cenário que está diante de Jesus. E eu fiz com que você refletisse se Jesus estivesse hoje sentado na sua casa falando, qual seria o cenário que ele veria, qual é a dinâmica que ele observaria. Mas agora a gente vai para a resposta dele. E essa resposta é uma resposta de amor por Marta. Nessa noite, eu não quero trazer para você uma palavra de acusação de Jesus, porque não é essa palavra que ele dá para Marta, ainda que Marta estivesse agitada, ainda que Marta estivesse ansiosa, ainda que Marta estivesse preocupada. A resposta de Jesus para Marta é uma resposta de amor, mas é uma resposta que tenta tirar a gente de alguma coisa e mostrar algo para a gente. E aí, mais do que pensar no cenário interno da sua casa, na sua dinâmica familiar, qual é o cenário do seu coração hoje? Se Jesus olhasse para o seu coração nessa noite, nesse momento, qual seria o diagnóstico que ele daria? Porque Jesus não é igual a gente, ele observa, ele sabe tudo. E aí, quando ele olha para todo aquele cenário, para toda aquela agitação de Marta, para a postura de Maria, ele fala o seguinte, no versículo 41. Mas o Senhor respondeu. Então ele responde a nossa oração. Marta, Marta, ou seja, uma fala de amor, quase que um suspiro, quase que um desabafo. Você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Que fala, não? Então o diagnóstico de Jesus para um coração ansioso é esse. Você anda inquieto. É um diagnóstico de amor, mas um amor que tenta nos tirar dessa inquietação, nos mostrar que a fonte da inquietação é que nós andamos preocupados com muitas coisas. Jesus viu Marta, Jesus ouviu Marta, mas ele enxergou
o que estava dentro do coração e da mente de Marta. Ele olhou lá dentro e disse: você está inquieta porque você está preocupada com muitas coisas. Jesus tem esse olhar para a gente. Eu li um dado muito interessante, está na capa da revista Você S.A., de dezembro de 2019, finalzinho do ano passado. O tema da capa é ansiedade. E ela traz um dado, no mínimo, desafiador. Diz que os brasileiros são o povo com o maior índice de ansiedade do planeta. Ultimamente não está difícil de entender o porquê, não é verdade? Ser brasileiro está difícil. Esse problema, a ansiedade, segundo a revista, prejudica o raciocínio, a criatividade e a produtividade. Tudo o que Deus requer dos seus discípulos. Nesse momento, hoje mais do que nunca, nós precisamos pensar, raciocinar, nós precisamos criar, nós precisamos ser produtivos. Mas como ser criativos, produtivos, raciocinar com o coração inquieto e preocupado com muitas coisas? E no limite, diz a revista, a ansiedade pode levar à depressão e ao burnout. Realidade que nós conhecemos em várias esferas, pessoais, de trabalho, da sociedade. Então, o Brasil, os brasileiros são o povo com o maior índice de ansiedade do planeta. E aí Jesus olha para Marta e fala: Marta, você tá com um probleminha aí. Não é a Maria que está com problema, é você que está com problema. Não é fazer o certo, não é fazer o que se espera de você, é se aquietar diante de Deus para que Ele te mostre o que é de fato necessário. Porque quanto mais coisas, é o que ele fala, você se preocupa com muitas coisas. Quanto mais coisas, mais inquietação. E aí você pode perguntar: então a gente vai parar de fazer tudo? Não. Infelizmente, em função de uma pandemia, nós tivemos que parar de fazer muitas coisas obrigatoriamente, que nós queríamos continuar fazendo. E isso vai mostrar no nosso coração o peso que essas coisas têm. Jesus não está falando contra coisas. Jesus está falando contra o nosso critério para o que é de fato necessário, para o peso que nós damos para essas coisas, para o quanto essas coisas nos inquietam, têm o poder de nos inquietar. E o poder que essas coisas têm de nos inquietar é o poder que nós damos a elas. E isso gera ansiedade. E isso bloqueia a criatividade, isso bloqueia o raciocínio lógico, isso bloqueia a nossa intelectualidade, isso bloqueia a nossa sabedoria, isso bloqueia a nossa produtividade. Marta estava produzindo muito, mas isso estava custando a ela mais ainda, ou seja, sua produtividade era baixa. Eu aprendi isso na faculdade de oceanografia. Você quer saber a diferença entre produção e produtividade? A floresta amazônica não é o pulmão do mundo, porque ela produz muito oxigênio, mas pela sua quantidade de matéria orgânica, ela consome muito oxigênio e produz muito gás carbônico. Ou seja, muito do que ela produz, ela consome. A maior produtividade de oxigênio está nos oceanos. Aí falo como oceanógrafo, né? Porque o plâncton, ele tem a maior eficiência de transformação de energia. Então, meus amados irmãos, a produtividade de Marta era muito baixa, porque ela estava inquieta e preocupada com muitas coisas. E aí, a gente vai olhar para terminar agora para a discípula Maria, porque se esse foi o diagnóstico de Marta, olha o diagnóstico de Maria. Mas apenas uma é necessária.
Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, meus amados irmãos, todo o diagnóstico de amor de Jesus sobre nós visa tirar a gente de uma situação, de uma postura, de uma realidade de agitação e ansiedade, e colocar a gente numa postura de discipulado. E essa postura de discipulado envolve nos alertar sobre o que é necessário. Ao mesmo tempo que ele diz para Marta: Marta, você se preocupa com muitas coisas, ele diz: apenas uma é necessária. Essa semana eu ouvi muito, creio que foi o Espírito Santo usando pessoas, pastores, amigos, para falar sobre o lugar da obediência. O lugar da obediência não é o lugar da importância, o lugar da obediência não é o lugar da relevância, o lugar da obediência não é o lugar da produção, o lugar da obediência é o lugar da fidelidade. E Maria estava no lugar da fidelidade, Maria estava no lugar da obediência, Maria estava no lugar do discipulado, o lugar onde uma coisa só é necessária, onde nós reduzimos aquilo que é necessário. Então Jesus não falou contra coisas, Jesus falou contra o excesso de coisas necessárias. Porque quem define o que é necessário é Ele. O nosso problema é que o nosso coração é uma fábrica de necessários. O nosso coração é uma fábrica de necessidades. E quanto mais coisas nos são indispensáveis, mais inquietação e preocupação há no nosso coração. Então eu queria muito que você aproveitasse esse período de pandemia, que eu creio que já está até acabando, para deixar Jesus definir para você a única coisa que é necessária. Porque a gente poderia dizer assim: então, o que é esse necessário, pastor? Nós podemos dizer: olha, Jesus. Sim, porque olhando para Ele, e só olhando para Ele e ouvindo o que Ele tem a nos dizer, nós vamos descobrir a única coisa necessária. Essa é a questão. Não é só que Ele é que só Ele pode nos dizer. No Éden, quando Eva e Adão tomaram do fruto, eles fizeram uma escolha de definir o que era necessário. Eles disseram: não, o que você disse para a gente que é necessário não é o suficiente. Nós queremos mais necessidades. Nós queremos definir as necessidades. E esse é o nosso pecado, essa é a nossa queda, até hoje. E o discipulado é um chamado para um relacionamento com Deus, através da pessoa de Jesus, onde diariamente nós vamos ter a postura de Maria, de parar para ouvir, para que Ele nos diga o que é necessário. É para isso que eu estou te chamando nessa noite, é para isso que eu fui chamado. Porque o necessário é o fio da meada nesse caos. Você já viu linha embolada? Nas minhas pescarias, normalmente, alguém embola uma linha. Normalmente sou eu também. Ontem eu estava na casa da minha sogra, e a Suzana e o Isaac, os dois caçulas, pegaram o novelo de lã, o barbante, sei lá, da minha sogra, de fazer crochê, e embolaram aquele negócio todo. E eu saí de lá e não tinha desembolado ainda. Então o mundo, a vida é assim. Sempre haverá muitas necessidades, sempre haverá o caos, sempre haverá a linha embolada. Mas o necessário que Jesus define para mim e para você todo dia é o fio da meada. É aquela chance de desembolar. O necessário que Jesus diz aqui, uma coisa só é necessária, é esse fio da meada. E deixa eu te dizer, a grande sacada aqui é que é Jesus que vai definir isso para você. É Jesus que define. E aí, meus amados, a gente só descobre isso nele, não descobre isso nas urgências. Eu sei que há muitas urgências no nosso país, na nossa cidade, na nossa família. Há muitos incêndios a serem apagados. Eu, na minha realidade de pastor, sei disso muito bem. Mas se todos os dias eu não me dobrar diante de Jesus para ouvir o que Ele tem a me dizer, esses incêndios vão me matar e vão me deixar sempre como Marta e nunca como Maria. E ser como Maria, esse discípulo de Jesus, é o necessário
Então, meus amados irmãos, há o necessário e há o urgente, há o necessário e há o certo a se fazer. Jesus é o necessário. E ele fala mais. Ele fala que o necessário é a parte boa. Ele fala, Maria escolheu a parte boa. E a gente muitas vezes está vivendo mal, porque está tentando fazer o que se espera que se faça, porque está deixando o nosso coração pecaminoso definir as necessidades. Não é o seu vizinho, não são as circunstâncias que definem a necessidade. Nós deixamos que isso defina, nós permitimos. Nós temos uma escolha. Nós damos esse poder e esse peso, só nós podemos dar, às diversas coisas. As coisas estão aí, sempre vai ter uma louça para lavar, sempre vai ter uma casa para varrer, sempre vai ter um trabalho a ser feito, sempre vai ter uma tarefa. Jesus não falou contra nada disso. Ele só disse sobre o que é necessário. Por que você define isso como necessário? A aprovação de quem você está tentando ganhar? Quando Jesus está na sua casa, quando Jesus está na sua família, quando Ele está ali para te dar, para te ensinar, você está tentando fazer alguma coisa para Ele, sem antes receber dele o ensino. Jesus está na nossa vida para nos ensinar. Ele é o mestre, Ele é o Senhor, sim, para ser servido, mas também para que a gente aprenda com Ele sobre como servir. Então, meus amados irmãos, o necessário é a parte boa, a parte que Jesus tem para dar para a gente, aquilo que vai fazer sentido, aquilo que vai nos dar a verdadeira alegria, aquilo que vai chegar no final da vida e ninguém vai poder tirar da gente, porque Ele fala, ninguém vai tirar. Essa parte não vai ser tirada dela. Um dia você não vai mais poder exercer a profissão que você exerce, por causa da idade, por causa da saúde. Não estou rogando maldição, é verdade. Eu tenho filhos pequenos, um dia eles vão ser adultos, um dia eles vão casar, eu não vou mais mandar na vida deles, e nem quero. Um dia eu não vou ter nem controle sobre mim, quem sabe eu vou ter uma doença, e alguém vai ter que me dar banho, alguém vai ter que limpar minhas necessidades. Até isso pode ser tirado de mim. Então o que a gente constrói que nunca vai ser tirado da gente? Isso só se constrói diante de Jesus, no discipulado. Só Ele permanece. Então, meus amados irmãos, eu termino dizendo que o necessário é uma escolha. Jesus disse, Maria escolheu a parte boa, o necessário. Ela escolheu aprender o necessário comigo. Nessa noite, eu chamo você, não a negar as coisas, mas a assumir a postura de discipulado perante Jesus, porque só essa postura faz com que a gente aprenda o necessário. Não os necessários, no plural, mas o necessário no singular. Simplicidade. Só há um necessário. Jesus fala que pouco é necessário. Tem uma versão que diz pouca coisa. Pouca coisa. Aqui nessa fala que é apenas uma. E nas outras ele fala poucas coisas, na verdade uma só. É uma só, meus irmãos. Vou ser muito sincero com você. Tenho ouvido falar muito de Deus, de cristianismo, de falas, mas tenho ouvido falar pouco de Jesus. Talvez a gente esteja olhando pouco para Ele. Na verdade, talvez a gente esteja ouvindo pouco Ele. Concluindo, o discipulado e a ansiedade não combinam, meus irmãos. Que a gente possa escolher todos os dias olhar para Jesus, ouvir dele o necessário para viver, trabalhar, criar, produzir, raciocinar uma cultura de discipulado, começando no nosso coração,
que se estenda para a nossa família, que se estenda para a nossa igreja, que se estenda para a nossa cidade, que se estenda para o nosso país. Eu acredito nisso, porque eu acredito em Jesus. Jesus não está negando as coisas, ele só está questionando o caráter necessário delas. E define a si mesmo, Jesus define a si mesmo, ou o que ele tem a oferecer, como a única coisa verdadeiramente necessária. Marta sabia o certo, mas o certo fez dela uma pessoa amargurada com a irmã dela. O certo fez dela uma pessoa inquieta. O certo fez dela uma pessoa exigente até mesmo com seu mestre. O certo fez dela uma pessoa fora do eixo. Então, nessa noite, eu te convido a uma postura de discipulado, onde você busque em Jesus ouvir todos os dias o necessário. Amém? Você pode me perguntar como eu faço isso? Orando de verdade, uma oração de esvaziamento, uma oração onde você abre tudo e diz: Jesus, isso que eu sou, eu quero te ouvir, dar um diagnóstico do meu coração. Ouvindo na oração, ouvindo em oração, na palavra. Jesus se faz presente hoje através da sua palavra. Essa palavra dele é para mim hoje, é para você hoje. Marta, Marta. Diogo, eu tenho para te oferecer hoje algo único, necessário, o pouco da vida, o simples, o essencial. Não se preocupe com muitas coisas. Ele está aqui falando isso na palavra. E nós temos o Espírito Santo. Então que seja essa a nossa postura, buscar o necessário apenas em Jesus. Amém? Para que a ansiedade não mais tome conta do nosso coração. Vamos orar por você que está em casa. Se esse é o seu desejo, vou fazer 2 orações numa só. Uma por você que, assim como eu, essa semana se pegou e se viu como alguém que estava num caminho de Marta e precisa voltar para uma postura de discipulado com Jesus, de simplicidade, de obediência, de ouvir. Eu vou orar por você, e você aí de casa ora por você e por mim também. E quero fazer outra oração, talvez por você que esteja ouvindo essa palavra e nunca se entregou a Jesus numa relação de discipulado. Ele não é o seu mestre. Você gosta dele, acha legal, mas ele ainda não é o seu mestre, ele ainda não é o seu Senhor. E você quer que ele seja o seu mestre, para que você saiba que está fazendo a coisa necessária, para que você saiba que está vivendo uma vida que vale a pena. Eu vou orar por você também. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, que possamos ser alcançados por Ti, Jesus, pela Tua presença, que a Tua presença não seja para nós mais uma fonte de estresse, de tarefas, de obrigações, de coisas necessárias, que ocupam a mente, que ocupam o coração. Nos livra dessa característica da ansiedade que caracteriza a nossa sociedade, o nosso mundo, em especial o nosso país, por tantas inseguranças que temos, Senhor. Nos ajuda a olhar para Ti todos os dias, para receber, para ouvir, para aprender antes de fazer sobre o que é o necessário, que nunca será tirado de nós, porque foi dado pelo Senhor. Nessa noite que seja assim, e para aqueles que não Te conhecem ainda e estão hoje fazendo uma oração de entrega, de rendição ao Senhor, que estão se inscrevendo no discipulado do Mestre Jesus, que o Senhor receba essas pessoas e que elas recebam o Espírito Santo, que elas recebam o perdão dos seus pecados, para uma reconciliação com Deus, porque ainda há tempo para isso, e esse é o tempo para isso, essa é a hora para isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, meus amados irmãos, nós vamos fazer agora uma oração. Creio que vai, você que está em casa, oração pelos
aniversariantes, você que fez aniversário essa semana aí, nós temos esse hábito, ou também aniversário de casamento, vamos orar, amém? Toda a igreja, inclusive você que está em casa que não é aniversariante, vai orar pelos aniversariantes junto comigo. Pai, toma em tuas mãos aqueles que completaram mais um ano de vida, em meio a esse tempo de isolamento, muitas festas não podem acontecer com muita gente. Te agradeço. Essa semana, inclusive, foi aniversário da minha filha Suzana, minha filha mais nova. Que o Senhor a abençoe e, juntamente com ela, outros irmãos que eu me lembro aqui. Leonardo, ó Deus, a Maria Eduarda, aqueles que eu também não sei, eu não lembro, mas estão orando nesse momento. Abençoa os teus filhos. Que todos sejam agraciados com um coração pacífico, com um coração discipulável. Pedimos também pelos aniversários de casamento, obrigado pela família, obrigado pelo matrimônio, que não é uma instituição humana, mas que é uma instituição divina e sagrada, porque no princípio, antes da queda, o Senhor uniu o homem e a mulher num laço eterno. Obrigado por esses casamentos, que eles cresçam em cumplicidade, em amor, em testemunho cristão. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por essa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Não se esqueça que nós sejamos Marias, para que aqueles que olharem para nós, como Marta olhou para Maria, Jesus usou Maria como exemplo. Ao olharem para nós, veja a gente olhando para Jesus, e decidam buscar nele o necessário, porque nós estamos buscando nele o necessário. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Mas se eu e você formos discípulos, olhando para Jesus, recebendo dele o necessário, as pessoas vão saber para onde olhar. Esse mundo caótico vai saber para onde olhar quando nós estivermos olhando para Jesus. Esse é o testemunho da igreja. É para isso que nós fomos chamados. Só para isso. Deus abençoe, uma ótima semana, continue trazendo suas ofertas, suas doações. Precisamos renovar o estoque de cestas básicas para o mês que vai entrar. Tivemos uma entrega de bastante cesta básica esse mês e queremos continuar fazendo isso. Muito obrigado a todos que têm contribuído, têm sido generosos. Não tem ficado ninguém, graças a Deus, ainda que tenha pedido uma cesta, um auxílio e não tenha recebido. Graças a Deus por isso. Uma ótima semana, Deus abençoe, fiquem na paz.